Fala galera, 3 de acréscimo tá chegando na área para falar do terceiro triunfo seguido do Bahia nesse campeonato brasileiro. 18ª rodada, o Bahia foi a São Januário, venceu o Vasco por 2-0, com gols de Nino Paraíba e Gilberto, ambos no segundo tempo, somou mais 3 pontos, está com 30 na tabela, em 7º lugar e deixando mais palpável aquela história de sonho de Libertadores, seu Marco Valença. Pois é, Cássio. E aí, galera, é o seguinte, o Bahia tinha até a possibilidade de terminar entre os 6 primeiros, desde que o Internacional empatasse com o São Paulo. Aquele pênaltizinho maroto. Finalzinho de jogo, aí o Inter foi e conseguiu o resultado positivo, que no final das contas terminou não sendo de tão ruim. O São Paulo ficou no O radar São do Paulo Bahia. ficou no radar do Bahia hoje. Quem diria? E a gente imagina o seguinte, né? O objetivo inicial do Bahia era terminar o Campeonato Brasileiro da Série A entre os 10 primeiros. Hoje, terminando essa primeira fase, o Bahia tem garantido um lugar entre os 10 primeiros, porque o Botafogo, que é o 10º hoje, tem 26 pontos, chega no máximo a 29, em caso de derrota do Bahia para o Fortaleza. Então é essa a situação. O Bahia chegou ao 10º jogo sem tomar gols no Campeonato Brasileiro da Série A. De 18 jogos, o Bahia não tomou gol em 10. Isso é importantíssimo. É líder nesse critério junto com o Corinthians. Isso. Na sequência de invencibilidade, inclusive, o Corinthians está na frente do Bahia. 10 partidas de sequência invicto. O Bahia tem 8 hoje e 4 vitórias. 8 que são, exatamente, dessas 8 que são 8 partidas como foi em 2018, de invencibilidade com o Anderson Moreira. Porém, naquele período, o Bahia ganhou 3 jogos e empatou 5. Como o Marcos Valença também falou, em 2019 são 4 vitórias e 4 empates do Bahia nessa sequência. E é a sequência histórica que pode ser quebrada contra o Fortaleza, o recorde dessa sequência, porque o Bahia vai jogar em casa, evidentemente, tem uma expectativa de estádio cheio. Público cheio, ótimo. E caso chegue a um resultado positivo, o Bahia vai conseguir 9 jogos de invencibilidade seguidos na Série A. Não acontece desde 1990. E outra, pode pintar o seguinte: Corinthians e Bahia é o primeiro jogo do retorno. Pode ser o jogo do choque da invencibilidade, por exemplo. Verdade. Os dois podem entrar nessa primeira rodada do retorno invictos. O Corinthians perdeu 2 jogos do campeonato, um deles pro Bahia. Agora, isso na rodada estreia. E se não me engano, o Corinthians não tomou 3 gols em mais jogo nenhum. Só aquele jogo contra o Bahia. O Bahia venceu por 3-2. E destacar o seguinte, destacar o jogo, né? De São Januário, o estádio cheio. O Vasco com o Luxemburgo ainda invicto em casa. Isso. Vinha de resultados positivos contra a Inter, contra a Fluminense, contra a Ceará, contra o São Paulo, que o Vasco venceu por 2-0. Uma derrota pro Cruzeiro de maneira assim que o Vasco perdeu um pênalti. Exatamente, fora de casa. Positivo. Eis que o Vasco chegou em São Januário, mas encontrou mais uma vez aquele Bahia bem postado, com 3 volantes, disposto a anular o adversário. Um Bahia que no primeiro tempo não conseguiu jogar ofensivamente, mas também, apesar do Vasco finalizar muito, o Vasco finalizou bastante, 11 vezes. Mas não lembro de uma defesa do Douglas assim. Nada que exigisse ou que deixasse sob ameaça de fato a meta do goleiro do Bahia. E aí no segundo tempo, quando a bola rolou pro segundo tempo, o Bahia mudou um pouquinho sua postura ofensiva, continuou bem defensivamente, mas na frente ele foi mais incisivo. E aí Nino fez aos 11, Gilberto fez um golaço aos 16 e o Bahia matou o jogo rapidamente, Marco Valença, com uma atitude mais propositiva do segundo tempo. Exatamente, propositiva, aproveitando 2 momentos, inclusive vou utilizar uma frase sua na transmissão da Sociedade no último sábado, quando você fala, puxou o viés seguinte, o Bahia estava com o jogador a menos antes do primeiro gol. Isso. Antes da cobrança do lateral, o Bahia estava com o jogador a menos. Eu não lembro agora quem foi o jogador. Elber, pronto. Elber tomou a falta de Felipe Bastos, saiu machucado, o Bahia cobrou a falta com o Elber fora do campo e forçou a jogada. E Nino apareceu como era, para ser Elber. Na posição de Elber. Elber jogando pela ponta direita, o Nino apareceu a ponto de Gilberto chuta a bola pro gol e o Nino não desiste em momento nenhum. Tá dentro da área ali, finalizou quase dentro da pequena área. E finalizou com uma frieza tamanho do mundo, né? Aquela bola que vai chorando. E depois o Bahia soube aproveitar esse momento. Que é aí que eu falo que você vê a maturidade do time. Aproveitou o momento que o Vasco estava tonto pelo primeiro gol. Sim. E fez um golaço com o Gilberto. Né? Eu acho que esse ponto que você falou é importante, a maturidade de um conjunto. O Bahia entendeu que era um momento de tentar uma nova estocada. Não podia baixar e esperar o Vasco o resto do jogo. E nisso, o segundo gol acabou o Vasco. Para mim, uma cena foi muito marcante. Logo depois do segundo gol, comemoração, Verdade. Luxemburgo senta no banco de reserva, calado, olhando para o campo, como se esse gol fosse aos 46 do segundo tempo. Não foi, faltava meia hora de jogo ainda. Mas ele sentiu ali que o Vasco estava perdido. Aí a torcida começou a vaiar, a pegar no pé de um outro jogador,
O jogador do Vasco, cabeça quente, bateram o Caio Max, rapaz, o árbitro esqueceu o cartão em casa em Valência. Ou só dava para quem fizesse depois de 2 faltas para cartão, ele dava no terceiro. Incrível como ele foi mal no aspecto disciplinar. O Felipe Bastos bateu a torta direita, o Gregory também bateu a torta. Gilberto, segundo tempo, deu 2 porradinhas. Mas o fato é que ele tinha um critério de que, como você falou, né? Se não foram 2 faltas para cartão amarelo, só a partir da terceira que valeria. O Vasco ainda chegou um pouquinho ali com o Ribamar no final do jogo, com umas cabeçadas, chegou a dar um susto, mas no geral o Bahia foi muito maduro, o Bahia foi superior na proposta, que o Bahia tinha uma proposta, a execução da proposta do Bahia foi muito mais eficiente que a do Vasco, e parece que esse resultado, né, Valença, deu um fique esperto, somente na imprensa do Sul e do Sudeste, em relação a dimensão do Vasco e a dimensão do Bahia atualmente. Porque tratar como Vasco tropeça, o time que é oitavo... Como é que o oitavo ganha do 15º e tropeça? E como é que o oitavo, você olha para o oitavo e todos os 11 jogadores do oitavo, mas os 3 que entraram no segundo tempo seriam titulares no Vasco? Todos os 11 mais 3, todos os 14 jogadores do Bahia que participaram da partida seriam titulares no Vasco da Gama. Pronto, é só você resumir o seguinte: Cleiton jogava no time sub-23 do Bahia no início da temporada. Foi titular no Vasco. Foi titular no Vasco. No primeiro jogo dele. No primeiro jogo dele. Chegou, já assinou o contrato. Agora, tem uma discussão, que até o Mauro César Pereira levantou isso, e parece que fechou, né? Porque o Vanderlei Luxemburgo, durante a semana, fez uma palestra para a CBF, em que ele minimiza a questão do DAD. É muito estudo no futebol. O futebol não precisa disso. O futebol é mais vivenciado. Essa questão da modernidade atrapalhando o futebol. E aí ele toma um cascudo sábado por um técnico que utiliza bastante esse setor de inteligência do clube, a ponto de tirar a guerra de treinamento, porque já atingiu a quilometragem máxima de um jogo de futebol. Sim. Poupando. Então, assim, também serve esse parâmetro para estudo, né? Serve. Eu penso que a tecnologia, a ciência estão à disposição do futebol, e ficar de fora disso é perder competitividade. Esse é um ponto, goste ou não goste, enquanto uns não fazem porque acham que não vale a pena, outros estão fazendo, criando e elaborando novidades que fazem diferença, sim. Existe uma nova ordem no futebol brasileiro, o Atlético Paranaense desafia essa nova ordem há muito tempo, inclusive, né? Hoje você vai olhar Atlético Paranaense e Botafogo, por exemplo, todo o efeito glorioso do Carioca. Amigo, você não compara. Você olha o Vasco, olha o Atlético Paranaense, você não compara. O Atlético Paranaense representa muito mais em gestão, organização, competitividade, estrutura. Então, o Bahia está tentando chegar nessa veia, ainda tem um caminho muito longo para percorrer, mas o jogo de sábado foi um jogo simbólico em São Januário contra a 5ª maior torcida do país. Sim. Mais de 10 milhões de torcedores espalhados pelo país inteiro, pelo mundo também. Mais de 20 mil no estádio. Campeão de Libertadores, um dos maiores campeões nacionais, mas um Vasco que vive momentos ruins, que tem uma gestão deficitária, aliás, algumas já há algum tempo, e por isso hoje a equipe de estrutura menor do que a do Bahia. E esse resultado foi refletido em campo. Foi reflexo de uma equipe mais organizada do que a outra, porque a gente viu foi uma maturidade muito grande. E aí o desafio que fica para esse trecho de acréscimo, o Valência, é o seguinte: quem foi o melhor do Bahia? E aí, você, torcedor? Quem foi o melhor do Bahia? Diga aí. Porque... Eu posso dizer, não estava em campo. Roger. Eu vou assinar com você. Roger Machado foi o melhor. Porque a partir do momento que você olha para mim, mas e você? Você acha quem? Que a galera vai concordar, vai discordar. Repare, quando você tem 3, 4, 5, 6 nomes que você olha assim e diz, rapaz, esse poderia ser o melhor, esse foi muito bem. É um trabalho de conjunto, né? E outra, quando ele faz a seguinte situação, ele lê o jogo e modifica o panorama de seu time, a postura de seu time no segundo tempo. Verdade, sem mexer uma peça. Não trocou e mesmo assim o Bahia foi muito mais agressivo no segundo tempo. E 2-0, o Vasco tentando chegar na frente. Em nenhum momento ele fez modificações para recuar o time. A única modificação que você pode dizer assim, recuou um pouquinho, foi a entrada do Guerra. Que mesmo assim jogou aberto pelo lado esquerdo. Ele foi lá para fazer o que o Lucas estava fazendo, né? Mas mesmo assim, Tete até tirou um atacante e botou um meio atacante. Até Gilberto, quando saiu, ele botou o Fernandão lá para ficar com os zagueiros. Pois é, e o Bahia aí com isso espera agora o Fortaleza para encerrar o turno. Já é o maior turno da história do Bahia em pontos corridos, inclusive com 24 clubes, porque em 2013 o Bahia não tinha conseguido fazer 30 pontos, e agora
a expectativa de Fonte Nova lotada para esse confronto contra o Fortaleza, domingo, 4 horas da tarde, Bahia e Fortaleza, o Bahia querendo aí se confirmar dentro do G6. Valeu, galera, um grande abraço, lembre-se, inscreva-se, dê o seu like, ou o seu dislike, se você não gostar, comente, compartilhe, tamo junto aqui no Bafo Futebol Clube. Até a próxima, tchau! Valeu, galera!